Olá, olá. Então, estou aqui hoje nesse ambiente bem diferente. É um momentinho de um lugar ainda preservado perto da escola dos meus filhos e aproveitar esse, esse espetáculo que a gente tem aqui para poder fazer esse vídeo. Aproveitando inclusive a oportunidade de fazer uma pequena série nova com alguns vídeos com os materiais que me influenciaram e ainda influenciam no meu trabalho e no meu trabalho físico, naquele trabalho que eu executo com crianças e com mães, mulheres, e também no trabalho de conclusão de curso que eu apresentei numa outra série aqui no canal da Nina Veiga. Então, vou trazer pequenas leituras, pequenos textos de alguns livros variados, autores variados e fazer alguns comentários. Hoje eu vou começar com A Arte de Educar, baseada na compreensão do ser humano, de Rudolf Steiner. Eu trouxe 2 pequenos parágrafos da terceira e da quarta conferência desse livro. A primeira observação que eu quero colocar aqui é o fato de que todas as vezes que for falar professor ou professora, eu vou sempre tentar colocar a palavra educador ou educadora. Mas caso durante a leitura eu não consiga, eu queria que todo mundo tivesse isso bem introduzido no coração, que a gente está falando, na verdade, eu vejo isso como uma forma da gente falar com educadores de uma forma geral, e não somente os professores que estão dentro da sala de aula, apesar de que a conferência foi feita para eles, mas hoje a gente consegue fazer essa leitura maior. No final da leitura eu explico o porquê que eu trouxe essa leitura e qual que é a relação que ela tem com o meu assunto primordial, com o meu carro-chefe com relação tanto a esse canal quanto ao meu trabalho com mulheres, que é a casa, e até mesmo aquilo que eu carrego na hora de fazer o trabalho extra-classe com crianças, a orientação parental. Vamos lá, leiturinha do livro. Vou ler 2 parágrafos da página 56 e 2 parágrafos da página 59. Depois eu coloco as informações da edição que eu estou lendo. Acima de tudo, a educação e o ensino exigem do educador autoconhecimento. Ele não deve, por exemplo, querer educar uma criança que tenha derrubado tinta sobre uma folha de caderno ou sobre a carteira, por ter ficado impaciente ou irada por algo que o colega tenha feito, gritando assim, abre aspas, você não deve ficar zangado, a ira não é qualidade de um bom ser humano. Um ser humano não deve ficar irado, deve suportar tudo com calma. Se você ficar bravo outra vez, eu jogarei o tinteiro na sua cabeça. Fecha aspas. Quando educamos dessa forma, o que acontece com frequência, pouco conseguimos. O educador deve ter sempre o domínio de si, acima de tudo. Ele não deve cair no erro pelo qual censura seus alunos. Temos então de saber como atua o inconsciente das crianças. A razão consciente de mente e de vontade que o ser humano possui é apenas uma parte de sua vida anímica. Já no âmago da criança reina o corpo astral, com sua imensa esperteza e racionalidade. Já lhes falei como devemos, no período entre a troca dos dentes e os 9 anos ou 10 anos, tentar trazer para a criança, de forma descritiva e representando com imagens, tudo que sua alma deve receber, acolhendo o conteúdo de tal forma que o recebido continue a atuar naturalmente, até mesmo perdurando a vida inteira. E isto só será possível se os sentimentos e representações
que despertamos na criança não forem mortos, mas sim realmente vivos. Para poder fazê-lo, é necessário adquirir a noção acerca da vida do conteúdo da alma. Como professor e educador, é ainda necessário ter paciência com a própria autoeducação, com o despertar do que realmente pode germinar e crescer dentro da alma. Sob esse aspecto, a pessoa poderá fazer em si as mais belas descobertas. Para se fazer tais descobertas, contudo, não se deve perder a coragem logo no primeiro insucesso. E aí vem a pergunta, né, que geralmente eu faço lá no começo dos vídeos e que é: o que isso tem a ver com a casa? Como eu falei antes, né? Qual é a relação deste texto com a casa? E eu coloco para vocês uma pequena reflexão daquilo que eu, durante os estudos, faço, né? O pensamento que eu carrego e por que eu trouxe esse texto logo do princípio, assim, dessa continuidade da série do vídeo. Pois bem, a Nina Veiga, ela tem um conceito muito bonito da casa, que ela diz que todo serviço da casa, na verdade, ela é um retornelo, né? É aquele movimento em que ele não acaba, sempre continua. Acho que a gente já falou sobre isso. Que é o fato de que sempre vamos ter louça para lavar, sempre vamos ter roupa para lavar, sempre vamos ter comida para fazer. E aí que entra a grande sacada de nós adultos diante desse atuar dentro da casa. O que é que a gente realmente quer carregar com esse atuar? O que é que a gente realmente quer carregar e influenciar quem está perto da gente? Para isso, a gente tem esse movimento da autoeducação e do autodesenvolvimento. Então, quando eu me conheço, né, a partir do momento do autodesenvolvimento, desse estudo do autodesenvolvimento, eu consigo me perceber e saber em que ponto que eu estou física e animicamente diante do serviço da casa. O que eu carrego enquanto eu estou executando esse serviço da casa. Se eu não falo, mas eu carrego mal-estar na hora de lavar a louça todos os dias, quem estiver perto de mim vai ter exatamente esse mesmo sentimento. Que é o que ele fala quando dá o exemplo da criança derrubar a tinta e o professor ser agressivo com ela, dizendo que ela não pode ser agressiva. Então, se eu quero que as pessoas façam o trabalho da casa de uma maneira bela, de uma maneira bonita e de uma maneira constante, eu preciso estar agindo dessa forma também. A gente precisa estar com esse cuidado com a casa e trazendo quem está junto com a gente para a execução desse trabalho dessa mesma forma. Não é fácil, por isso que a gente fala que é um caminho de autoeducação e autodesenvolvimento. Mas é um caminho super possível, né? E quando eu falo, por exemplo, que a gente precisa se conhecer, é inclusive saber no ponto em que eu estou cansada, eu não estou dando conta de fazer aquilo, mas eu preciso fazer, terminar. Então, o que eu faço? Eu tenho a opção de continuar com esse cansaço e isso automaticamente... Muito barulho de cachorro, né? Isso automaticamente vai gerar um mau humor em mim e nas pessoas que me cercam. Ou eu tenho a opção de fazer uma pequena pausa, que não precisa ser muito. Mas sabe aquele respiro? É respirar. E a partir do momento em que eu tenho esse respiro, que eu me conheço, porque eu estou trabalhando a autoeducação e o autodesenvolvimento, a partir desse momento é que eu posso me reorganizar
quando eu me reorganizo, eu volto para o trabalho de uma maneira mais plena. Por isso que eu trouxe esse texto hoje, que ele vai falar muito desse trabalho dos adultos como educador. E aí eu volto a falar coisas que eu já falei nesse canal. Para mim, todo ser humano adulto, perto de um ser humano que ainda não se tornou adulto, é um educador. Então, me digam como estão as coisas por aí na casa de vocês, né? Como que está se trabalhando esse eterno retornelo. Me digam aí. Espero que tenham gostado, que o cachorro tenha atrapalhado um pouco. Até logo, pessoal!